Steve. Onde ela está? O que aconteceu com ela? E quando vamos encontrá-la? No início deste julgamento, a senhorita Hurley disse a vocês que essas eram as perguntas que todos, exceto a ré, estavam fazendo. Agora vocês sabem exatamente por que ele não fazia essas perguntas. Porque ele assassinou Soraya Hildebrand com um único tiro na cabeça, a uma distância intermediária, provavelmente entre 15 e 30 centímetros de distância. Depois de uma noite de bebedeira e ela o pegou traindo ela. Ele atirou na cabeça dela e depois friamente descartou o corpo dela em um bueiro. Ele perpetuou uma mentira dizendo que ela estava desaparecida e mentiu para todas as pessoas com quem falou sobre a morte de Soraya. E ele mentiu para vocês ontem. Mas o réu não conseguiu enganar a polícia e também não vai conseguir enganar vocês, porque ele sabia o que estava fazendo naquela noite e ele se lembra do que aconteceu. Amnésia seletiva é a saída covarde para uma verdade difícil. Ele agiu de forma impulsiva e bêbada, sem dúvida, mas agiu de forma intencional. Por isso ele é culpado de assassinato em primeiro grau. Vou começar falando sobre a lei, depois vamos conversar sobre as provas que sustentam os elementos de cada crime imputado. E, por fim, vamos concluir discutindo algumas das defesas e por que a história do réu é absolutamente absurda. À luz do que vocês sabem sobre como o mundo funciona e à luz das provas apresentadas. Vamos começar com a primeira acusação. Vocês podem consultar as instruções do júri. O Estado acusa homicídio em primeiro grau, que é homicídio intencional. Conforme instrução 20, o réu teve a intenção de causar a morte de outra pessoa e ele causou a morte de outra pessoa. Esses são os elementos que o Estado precisa provar. Homicídio em primeiro grau exige conduta intencional. Isso diferencia o homicídio em primeiro grau de crimes menores, como o homicídio em segundo grau, culposo e por negligência criminal. A instrução 29 define agir intencionalmente. Uma pessoa age intencionalmente em relação a um resultado descrito por uma disposição legal que define uma infração quando o objetivo consciente dessa pessoa é causar esse resultado. Causar intencionalmente um resultado não precisa ser o único objetivo da pessoa para caracterizar uma infração. Ele pode ter outras intenções, contanto que tenha a intenção do ato que a matou. Uma coisa importante sobre essa definição, como você percebe, é que não há exigência de premeditação, e a intenção pode ser impulsiva. Assim como falamos na seleção do júri, você pode decidir fazer algo num instante, desde que seja seu objetivo consciente quando estiver fazendo. Também vamos falar um pouco sobre intoxicação voluntária. Se você olhar a instrução 29, verá que intoxicação voluntária pode ser uma defesa para um crime doloso, mas não é uma defesa para um crime cometido com conhecimento, imprudência ou negligência criminal. Está especificamente listado nas definições de agir com conhecimento, imprudência e negligência criminal que isso absolutamente não é uma defesa para esses crimes. Portanto, caberá ao júri determinar os fatos sobre homicídio em primeiro grau e conduta intencional. Ele estava tão bêbado que não conseguia mesmo ter intenção de matar? E é aí que você vai analisar todas as evidências em torno do caso e decidir que você não encobre um acidente. Você acoberta um crime. Ele agiu com intenção e consciência do que fazia. Essa é a definição de homicídio em primeiro grau e conduta intencional. Quero comentar sobre crimes menos graves incluídos. A instrução número 25 explica como vocês devem analisar esses pontos. Vocês podem deliberar sobre eles na ordem que quiserem. Incluem-se crimes menos graves como homicídio em segundo grau, homicídio culposo e por negligência criminosa. Eles seguem essa ordem, mas vocês só votam nos crimes menores se todos concordarem que ele não é culpado do crime mais grave. Todas vocês precisam concordar que ele não é culpado de homicídio em primeiro grau antes de considerar o homicídio em segundo grau. Delibere como quiserem, mas só preencham o formulário ou votem após decidirem.
que ele não é culpado de homicídio em primeiro grau. As provas mostram que ele é culpado de homicídio em primeiro grau, mas só para vocês pensarem no procedimento, é assim que se faz. Vamos falar sobre esses crimes menores por um instante. Homicídio em segundo grau tem duas teorias. Uma, a ré pretendia causar lesão física grave e causou a morte. Esse também é um crime intencional. Ou a ré sabia que a conduta era praticamente certa de causar morte ou lesão física grave e causou a morte. Esse é um crime cometido sabendo do resultado. Não é necessário concordar sobre qual teoria ele cometeu para considerá-lo culpado de homicídio em segundo grau. Metade de vocês pode pensar que ele queria causar um ferimento grave e a matou. Metade de vocês pode achar que ele sabia que sua conduta quase certamente causaria morte ou ferimento grave e a matou, desde que todos concordem que foi homicídio em segundo grau. Só chegam aqui se todos concordarem que ele é inocente de homicídio em primeiro grau. Depois há duas acusações menores abaixo. Se todas decidirem que ele não é culpado de homicídio em primeiro ou segundo grau, passam para homicídio culposo, que é matar alguém por imprudência. Agora vocês tratam do homicídio causado por negligência criminosa, que é provocar a morte de alguém por descuido grave. O Estado novamente afirma ser homicídio em primeiro grau. É assim que analisam esses pequenos crimes incluídos. Quero falar sobre homicídio em segundo grau, que é a segunda acusação. As instruções anteriores tratam da primeira imputação, homicídio em primeiro grau. A próxima acusação é o que chamamos de homicídio por extrema indiferença ou homicídio em segundo grau. É mais uma teoria distinta de homicídio em segundo grau. E isso se confirma se a conduta do réu causou a morte de outra pessoa. A ré agiu conscientemente dessa forma, e a conduta foi realizada em circunstâncias que demonstram uma extrema indiferença pelo valor da vida humana. E extrema indiferença significa temeridade extrema. Mais uma vez, a instrução 29 define para vocês o que significa agir conscientemente de forma imprudente. E intoxicação voluntária não é uma defesa para nenhum desses estados mentais. Você precisa se perguntar: o que é indiferença extrema? E a lei te dá algumas orientações sobre isso. Está na instrução 27. Você deve considerar a utilidade social da conduta do réu. Ficar bêbado, pegar a arma, trair a esposa e entrar em uma briga por causa disso. Nenhuma das condutas daquela noite teve utilidade social. A magnitude do risco criado pela conduta do réu, incluindo tanto a natureza do dano que era previsível, as pessoas achariam que esse é um resultado que poderia acontecer por causa disso? E pelo réu, e a probabilidade de que a conduta do réu causasse esse dano? Se você mirar uma arma carregada em alguém e atirar, o que ocorre? O conhecimento do réu sobre o risco e as precauções tomadas para minimizá-lo são fatores ao decidir sobre indiferença extrema. Depois, há as acusações 3 e 4 referentes à adulteração de provas. A terceira acusação é por adulteração de provas no apartamento, basicamente a limpeza que ele fez na casa. E a quarta acusação é por ter jogado o corpo dela naquele bueiro. Precisamos provar que o réu conscientemente destruiu, mutilou, alterou, suprimiu, ocultou ou removeu provas com a intenção de prejudicar a integridade, veracidade ou disponibilidade dessas provas neste processo judicial, este aqui. Então essa é a lei. Agora quero falar sobre as provas. E passar pela linha do tempo provavelmente é a melhor maneira de fazer isso, porque vocês precisam decidir: ele agiu intencionalmente? Ele sabia o que estava fazendo? E os atos que levaram ao que ele fez, e os atos depois disso são realmente cruciais para isso. Comecemos pelo sábado, 5 de agosto. E eles também são fundamentais para entender as defesas. Então, o que sabemos em 5 de agosto é que Soraya e Zário saíram para comemorar o 21º aniversário dele. Ela estava animada para sair. Ela escolheu uma roupa nova. Ela decorou para ele. Ela queria que ele tivesse uma noite especial. Ela também era a mais sóbria do grupo. Se você se lembra do depoimento da médica legista, ela nem chegou à metade do limite legal no momento da morte, 0,046, e eles começaram no Dave & Buster's. Eles ganharam esse Pickle Rick que ela ficou animada, e depois foram para o Willow Walk, onde estavam bebendo, dançando e se divertindo. Soraya está dançando mais e se divertindo, mas todo mundo está se dando bem.
E em algum momento da noite, sem dúvida, o réu fica embriagado. É o 21º aniversário dele. O Estado não está dizendo que ele não está bêbado. Ele só não está bêbado o suficiente para não saber o que está fazendo. Eles vão a pé do Willow Walk até o Gaslight. Ele é barrado no Gaslight e 4 deles, Marie, Isaac, Soraya e o réu, pegam um Uber ou um Lyft de volta para casa. O réu está caindo no sono, mas também acorda no Uber e agradece às pessoas pela noite. Se você lembra do depoimento da Marie, ele estava meio dormindo e acordando, mas sabia com quem estava e para onde ia. E se você ouvir o depoimento dele, foi ele quem quis ir para casa. Como se ele soubesse que era a hora de ir para casa. E Soraya o ajuda a entrar em casa, mas ele consegue andar por conta própria. Mesmo tendo passado mal, ele está de pé e se movendo. E então avançamos para as primeiras horas da manhã de 6 de agosto. Sabemos que esta é a última foto dos dois juntos. E o horário no telefone é logo após a meia-noite. 7 minutos depois da meia-noite. E então sabemos que era assim que ele estava no bar. Ele está embriagado. Ele vomita no Uber e do lado de fora do apartamento, mas consegue entrar no apartamento. Sabemos que a 1h18 o réu e Soraya chegam em casa porque Soraya manda uma mensagem para Zac Ferrar. Ferrar pergunta quem vai levar Marie para casa. Soraya diz que ela vai dirigir. Sabemos que Marie chega em casa às 1h34 por causa dessas mensagens de texto. E então chegamos à parte crítica da noite. Estão apenas o réu e Soraya em casa. E sabemos o que aconteceu por causa das evidências do telefone. Sabemos que ela começa a mexer no telefone dele por volta das 2h12 da manhã. E sabemos disso porque as fotos que estão no telefone dela são capturas de tela do telefone dele. Essas capturas de tela mostram a linha do tempo, certo? Foram tiradas às 2h12 e 2h14, mostrando o número no telefone dele quando ela tira as fotos. E primeiro ela vasculha o Instagram dele. E fica claro que é uma conversa com uma garota no Instagram. Ele está claramente pedindo fotos. Mostre o que você tem. Ele manda uma foto. Você tem mais fotos? Ele pede uma foto e ela manda uma. Sabemos que essa é uma garota que não tem Snapchat. Ela mora com os pais. Ou os pais dela controlam as redes sociais dela, aparentemente. Então, ela não mora sozinha nem vive como uma adulta independente. Mas ele está mantendo um relacionamento suspeito no Instagram com essa garota. Soraya encontra isso e fica sem dúvida chateada, porque ela manda para si mesma. Ela também vasculha o Snapchat dele e encontra essas conversas com Cheyenne. E ela está fazendo isso cerca de 10 minutos depois, entre 2h21 e 2h22. E então, até as 2h24, todas essas fotos são encontradas e registradas em capturas de tela no celular do réu e depois enviadas para o celular de Soraya. E nós sabemos pelo próprio réu que Cheyenne era alguém com quem ele já tinha se envolvido antes, que ela descobriu, ficou chateada e depois superou. E eles estão trocando fotos parcialmente nuas e ela está tirando todos esses screenshots até as 2h24 da manhã. O réu está oferecendo para voar com Cheyenne no verão. E essas são fotos antigas, mas é claro que elas a deixam chateada. Ela as envia para si mesma. E sabemos que elas aparecem no celular dela entre 2h18 e 2h24 da manhã. E sabemos disso pelos registros. Tipo, é nesse momento que ela olhou para elas e as enviou para si mesma. E também sabemos que a Ré as apaga às 11h30 da manhã no dia seguinte. E ele disse que fez isso porque estava envergonhado delas. Mas, senhoras e senhores, esse é o motivo. Essa é a coisa que aconteceu momentos antes do disparo fatal. Sabemos que às 2h40, Soraya liga para Marie, seja para falar sobre o que estava acontecendo ou sobre a briga delas, mas Marie não atende. E apenas 8 minutos depois, às 2h48 da manhã, ouvimos Taylor Engstrom na ligação para o 190. Meu áudio está ligado?
Acho que perdi meu áudio pelo HDMI, mas você se lembra dessa ligação para o 190 e foi isso. Taylor relata um tiro. Ele diz que é incrivelmente alto. Ele disse que parece que está bem do lado de fora da janela dele. Ele disse que parecia um tiro de uma arma calibre 9mm e que soou muito, muito perto. Ele ficou com medo e não quis olhar pela janela. E o que isso te mostra, quando você avalia o depoimento do réu dizendo que ele dormiu durante o tiro e só acordou depois ao lado do corpo morto da Soraya, é que simplesmente não faz sentido. Mas o vizinho, que estava a 24 metros de distância, sabia que era um tiro e ouviu. Então, na manhã seguinte, quando... Você tem que realmente olhar nos registros. Bem, você tem que usar o seu bom senso, mas se você olhar nos registros, é fácil refutar a história do réu. Ele se liga às 8h25 da manhã e provavelmente tentando elaborar uma história sobre o que aconteceu com ela. Se ela está ligando para ele, ela não está com ele, certo? Então ele está criando uma trilha sobre o que poderia ter acontecido. E então ele pesquisa a página inicial da Alaska Bush Company e, na verdade, ele entra e visita a página deles às 8h32 da manhã. E a explicação dele para isso, a princípio, é que ele simplesmente não sabia. E em algum momento, durante o depoimento direto, ele disse que, estava vendo pornografia depois porque era nisso que ele encontrava conforto. A gente não pode entrar na mente dele. Existem algumas possíveis explicações para isso. Ele tenta criar uma história, talvez só queira saber o horário de fechamento para falar depois. Soraya foi lá depois e ele não foi responsável por isso. E, outra pessoa matou ela na Bush Company, quem sabe? Ou ele está excitado e estimulado pelo que fez e está indo até a Bush Company para dar uma olhada, do mesmo jeito que pesquisou a Castle Mega Store no Google. Você não precisa saber qual dessas coisas ele quis dizer para saber disso. Ele não está apenas encontrando conforto nas páginas da Bush Company, enquanto a esposa dele está morta na cama ao lado dele. Isso é às 8h32 da manhã. E então, às 9h19 da manhã, ele procura a Castle Mega Store no mapa. De novo, ele está ou pensando em uma história ou ficando excitado com o que fez. Às 10h44 da manhã, ele manda uma mensagem para o chefe da Soraya, fingindo ser a Soraya. E é aqui que ele começa suas mentiras. E elas nunca param e não param durante todo o depoimento dele ontem. Oi, aqui é a Soraya. Não vou conseguir ir trabalhar hoje. Fui ao restaurante do Jimmy ontem à noite e tenho quase certeza de que tive uma intoxicação alimentar por causa disso. Me desculpa, eu teria ligado para o Craig, mas não tenho o número dele. Mas Nadia Jones imediatamente fica desconfiada disso porque a Soraya tinha o número do Craig. A Soraya já tinha ligado para o Craig antes. Então Nadia já logo de cara, na primeira vez que a polícia falou com ela, ficou desconfiada da história da ré, porque ela sabe que Soraya não liga com tanta frequência, e quando liga, ela tem o número do Craig. E nós sabemos pelo celular dela que Soraya realmente tinha o número do Craig salvo, não tinha? Ela só tinha salvo como CEO da Bread and Brew, e não com o nome dele, e é por isso que a ré não conseguiu encontrar. Então isso foi às 10 da manhã, 10h44 da manhã. A próxima coisa que ele faz, ou a próxima coisa que sabemos que ele faz, é ir ao Fred Meyer pela primeira vez. E ele compra Gatorade, molho marinara e lençóis Everyday Living. Gatorade porque ele está tentando curar a ressaca, lençóis Everyday Living, porque ele precisa limpar a roupa de cama, está uma bagunça, e molho marinara de novo. A gente não sabe por que ele está comprando isso. Será que ele está comprando para o resto da compra parecer normal? Será que ele está comprando isso porque quer comer alguma coisa, mesmo sem macarrão ou palitinhos de mussarela? Ou ele está comprando isso porque tem 21 anos e o sangue que ele não consegue limpar, ele quer disfarçar com molho de espaguete? Se tem coisas no chão que ele não consegue limpar, se ele jogar um pouco de molho de espaguete por cima, ele inventou uma história para as manchas no carpete, mas aquelas são dele, são as principais. A principal compra aqui são os lençóis Everyday Living, que a gente sabe que acabam indo para a cama. Ele faz algumas buscas no mapa e vai a alguns lugares. Ronnie's Barbershop. Ele disse que só pensava que precisava cortar o cabelo.
Ele foi ao Waldron Pond, foi ao Bancroft Park. E é aqui que ele já está analisando logo cedo, depois de tê-la matado, onde esconder o corpo. E é assim que você sabe que isso foi intencional, porque quando pessoas normais acordam e se deparam com a situação em que o réu diz ter se encontrado, elas não presumem que as pessoas vão achar que foram elas que fizeram isso, a menos que realmente tenham feito. Essa não é uma suposição normal. Pessoas normais vão dizer, meu Deus, o que aconteceu? Deixa eu tentar salvá-la, deixa eu ligar para o 911. Ele não fez isso. Ele está tomando todas essas medidas para limpar tudo e às 2 horas da tarde ele já está procurando e encontrando o lugar onde vai se livrar do corpo dela. E então ele precisa de uma pausa no meio do dia dessa limpeza toda e ele vai até o depósito Brown Jug, compra uma garrafa de Four Roses e uma garrafa de 2 litros de Coca-Cola. E você pode voltar e assistir a esse vídeo, e deveria assistir a esse vídeo em particular, onde ele está na fila do caixa, no Brown Jug. Simplesmente totalmente despreocupado com o que ele fez e com o que está no meio de fazer. Muito parecido com o depoimento dele. É simplesmente tão insensível, tão calculado, tão sem emoção e francamente egoísta. Tipo, é nisso que ele está pensando nesse momento. E então ele manda mensagem para o pai dele, e as mensagens dele com o pai também mostram muito sobre o que ele estava pensando naquele dia. Ele não está com medo. Se ele está, ele tem medo do que fez e de ser pego. Ele não está triste que Soraya morreu. Ele nunca expressa em todo o seu depoimento ou em qualquer uma de suas ações tristeza. Nem por um momento. Isso fica claro quando ele envia mensagem ao pai que responde: espero que você tenha se divertido ontem. E ele responde: eu me diverti. Talvez eu tenha me divertido um pouco demais. E o papai diz: tudo bem, contanto que ninguém tenha se machucado ou ido para a cadeia. E ele manda uma mensagem para o pai dele: bem, nenhuma dessas coisas aconteceu. E então ele toma a iniciativa por conta própria. Acabei pegando aquele pequeno lote de Four Roses. O pai dele responde: boa escolha. E você conheceu a mãe do réu ontem. Nossa, e você tem que sentir por ela, né? Ela não pediu para estar nessa situação, nem queria testemunhar. Ele também não queria que ela ouvisse essas coisas horríveis. Mas, segundo todos, ele foi adotado por uma família amorosa e cuidadosa. Pessoas que o apoiavam. Pessoas que, se ele tivesse acordado após um acidente ou uma tentativa de suicídio, ele poderia ter pedido ajuda. O pai dele manda mensagem no aniversário ou no dia seguinte para saber se ele teve uma boa noite. Mas o réu, egoísta e narcisista, objeção, envia essa foto para o pai dele. Ele pôs gelo no copo. O corpo de Soraya ainda está na cama neste momento. Talvez ele tenha levado Soraya para a banheira, o que, segundo as evidências, provavelmente ocorreu. Ele não contou isso. Mas o corpo dela ainda está na casa porque ele ainda não comprou aquela lata de lixo e ele se serve de uma bebida. Não para anestesiar a dor, mas porque ele está pensando apenas em si mesmo. Às 18h12, ele faz a segunda viagem ao Fred Meyer e compra o que diz ser água oxigenada e um frasco de spray vazio para limpar o sangue, desodorante Old Spice e depois cotonetes, só para sua higiene pessoal. Mais uma vez, ele não se incomoda com o motivo de estar fazendo isso. Ele usa o cartão de fidelidade para conseguir o desconto. Ele volta para casa e então, às 20h10, ele percebe que realmente precisa mover esse corpo e vai até a Lowe's, onde compra uma lixeira de 96 galões. Essa transação acontece às 20h10 ou 20h10 e 58 segundos no caixa aqui. E você pode vê-lo se aproximando, passando pelo caixa e saindo da Lowe's. Às 10h, ele faz sua terceira viagem ao Fred Meyer. Ele está pegando Red Bull, a edição amarela que foi vista no carro dele quando a polícia tirou fotos, porque agora ele está cansado. Ele ficou acordado o dia todo depois de beber e assassinar sua esposa a noite inteira.
Ele pega um protetor de colchão queen ao perceber que os lençóis não bastam. Afinal, ele precisa dormir em algum lugar, certo? Ele não vai deitar na cama encharcada de sangue e pega um protetor de colchão queen. Na noite de segunda-feira, 7 de agosto, então essa é a noite depois que ele fez toda a limpeza. Você pode ver os deslocamentos dele nas evidências do celular apresentadas. Mas entre 11 horas da noite do dia 6 de agosto e 5 horas da manhã do dia 7 de agosto, ele percorre mais de 2.200 metros. Você pode ver a distância percorrida. Lembre-se que a detetive Pater mencionou em seu depoimento que, segundo seu treinamento e experiência, isso é relatado em metros. O maior grupo aqui é das 11 horas da noite até a meia-noite. Mas ele está se movendo a noite toda até lá em cima e está em ordem cronológica reversa, certo? Então começa às 11 horas da noite aqui no dia 6 e vai até às 5 horas da manhã. Ele está se movendo a noite toda, na noite do dia 6 e na manhã do dia 7. Quando você faz as contas, se você sabe a cerca de 3 pés em 1 metro, ele percorre cerca de 2,2 quilômetros, o que faz sentido quando sabemos onde o corpo foi encontrado. O apartamento está bem aqui. O bueiro está bem aqui. Sabe, isso significa que ele a arrastou até lá. Ele a colocou dentro da lixeira. Ele descreveu de forma realmente fria como fez isso, como teve que arrastá-la. Se você se lembra, quando perguntei a ele se isso foi difícil, ele não disse que foi difícil emocionalmente. Ele disse que não foi fácil. Não foi. Então, isso não é uma tarefa fácil e o bueiro não é um bueiro raso. Ele fez um esforço físico naquela noite para levá-la até o bueiro. Um trabalho físico feito com preguiça. Quero dizer, ele a levou até onde era possível ver a casa dele, mas ele deu os passos que estão documentados pelo celular dele. E então, no dia 7 de agosto, ele vai trabalhar normalmente, como de costume. Se você olhar o que ele pesquisou, ele está procurando pelo Mount Baldy Trailhead. Ele está pesquisando roupas de aventura online, Patagônia e algumas outras marcas. Ele também assiste TikTok. E uma das coisas que você vai ver é que ele assiste TikTok e Instagram. E aí tem essa coisa chamada Linktree, que a detetive Hatter não conhecia, mas disse que sim, você pode colocar links para outras redes sociais das pessoas na página delas. E ele acessa várias contas do OnlyFans a partir dali. Então, o que ele está fazendo é ir nas páginas do Instagram das garotas, clicar no Linktree delas, acessar a conta do OnlyFans e fazer isso. Não porque ele encontra conforto em pornografia, mas porque é simplesmente o que ele faz. E ele está de novo despreocupado, não se importa com o que fez, exceto pelo fato de não querer ser pego. Mas ele sabe que as pessoas vão começar a fazer perguntas, né? Na verdade, o dia todo, Marie, ontem, no domingo, Marie ficou fazendo perguntas, vendo se eles queriam sair para um brunch, etc. E ele respondeu positivamente para ela. Bem, a melhor amiga dela não vai sumir. Ele precisa contar que ela não voltou para casa ou contar a história para ela. E essa é a primeira vez que ele teve agora 30 horas para pensar nessa mentira de que ela foi andando para o trabalho e não voltou para casa. Ele diz a Marie que ela não voltou para casa ao meio-dia. E então Marie o encontra depois do trabalho. E é aí que vemos pela primeira vez ele, sabe, fingindo que está procurando por ela às 5h02. Ele só faz uma busca genérica por hospitais no celular. E então, às 5h34, Marie faz a ligação para o 911. Acho que meu áudio não vai funcionar aqui. Mas você lembra da ligação em que Marie diz: acho que minha amiga está desaparecida. E a atendente diz, sabe, e ela está repassando os detalhes com base no que ela sabe. A atendente ainda questiona, por que o marido dela não liga? E ela coloca no viva voz para que Zaria possa responder as perguntas. E ele conta aquela história que começou com Marie e nunca mais parou depois disso. Que ela saiu para o trabalho às 10, ela está vestindo tudo preto. Ela estava com uma bolsa e a carteira. Ela esqueceu o celular. Um ponto crítico, um buraco crítico nessa história que os detetives percebem imediatamente é que a mensagem de texto para Nádia chega às 10h44
Mas essa é a história que ele contou e é com essa história que ele ficou. A policial Zhang é acionada e o réu mente para ela. Ele conta exatamente a mesma mentira. Ela saiu às 10h, ela deixou o celular. Ela levou as coisas dela. Ela está vestida toda de preto. Aqui está o caminho que ela teria feito até o Braden Brook. E ele está mantendo a polícia longe do Parque Bancroft. Ele está mandando eles para o lado, em vez de ir direto pela estrada de acesso. E então, às 7h44, Meredith Barney recebe a ligação que nenhuma mãe deveria receber de que sua filha está desaparecida. E ela faz o que qualquer pessoa que ama alguém que sofreu um acidente faria. Ela pega o avião imediatamente, sem hesitar. E ela está em Anchorage no dia seguinte. Durante a noite, a irmã dela chega e ela também. É assim que pessoas que amam e se preocupam com alguém que está desaparecido ou sofreu um acidente se comportam. Elas não pensam, meu Deus, alguém vai achar que fui eu quem fez isso. Ninguém pensa nisso, a menos que meu Deus tenha sido essa pessoa que fez isso. Então Meredith Barney, imediatamente após aquela ligação, faz planos e vem para cá. E ela chega aqui no dia seguinte, terça-feira, 8 de agosto. Ela e a irmã dela chegam e se encontram com a polícia. E a detetive Clark e a detetive Elby encontram o réu na casa dele. E não é um áudio fenomenal, com o ar-condicionado ligado e os cachorros latindo, mas dá uma noção real de como o réu conversava e interagia com a polícia. Ele está tranquilo. Ele está fornecendo informações. Ele tem todas as oportunidades para dizer a verdade. E ele não diz. Ele mantém a mentira de que ela sumiu. Mas ele sente as paredes se fechando porque, no fim, o detetive Albi o levou de volta ao quarto e perguntou: "Posso olhar debaixo da cama?" E ele está preocupado com possíveis brinquedos sexuais que possam estar lá embaixo. Agora sabemos que ele está preocupado com o sangue na parte de baixo do colchão. Mas também que os detetives estão fazendo perguntas difíceis. Eles estão dizendo: "Sabe, essa linha do tempo não faz sentido. Como ela manda mensagem para o trabalho se você está com o telefone dela?" Ele percebe que sua história está desmoronando. E naquele dia, uma busca com 70 a 80 pessoas é realizada na área. Então, sabemos que ele espalhou essa história para o comando dela, para o comando dele, para o capitão Phelan, para o amigo Dale e para Gates. Todos já ouviram essa mentira. E os militares, eles vêm em peso e percorrem o parque, e a polícia percorre o parque, e Meredith e a irmã dela percorrem o parque com o réu. Naquele dia, os detetives coletam imagens de câmeras de trânsito, contatam testemunhas e vasculham a área em busca de Soraya. E o que o réu está fazendo enquanto tudo isso está acontecendo? Ele está assistindo a vários vídeos que novamente são pornografia. É assim que ele passa o tempo enquanto procuram a esposa dele. No dia 8 de agosto, ele também manda mensagens ou pesquisa no Google Atalhos para enviar mensagens em um iPhone, porque ele sabe. Os detetives descobriram que ela não poderia ter mandado mensagem para ele no trabalho se ele estava com o telefone dela às 10h44. Então ele está tentando inventar uma história para isso, que ele conta para a detetive Elby e para a detetive Lee no dia seguinte. Mas é aqui que ele está elaborando isso. Ele também sabe que as detetives estão chegando perto dele e ele está ficando preocupado, egoisticamente pensando só em si mesmo e na própria salvação. E ele pesquisa no Google por uma oração. Diz orar, mas é uma oração para fazer ao aceitar Deus. Na quarta-feira, 9 de agosto, o réu se encontra com a detetive LB e a detetive Lee na residência Mockingbird, do lado de fora. E ele quer informações sobre essa busca. Dá para ouvir que ele quer falar com a mulher que está conduzindo a busca com o cão farejador. Você ouviu no áudio quando ele pergunta: "O que vocês vão fazer? O que vão encontrar?" Ele diz, e a mulher que conduz a busca com o cachorro comenta: "Você sabe, a chuva. Provavelmente não teremos sucesso, pois o cachorro não achou o cheiro." Talvez ele suspire aliviado por um instante. Mas ele também, naquele dia, quer entrar na casa. E nesse momento, a casa foi apreendida e ele não tem permissão para voltar. E ele conta à polícia a história sobre Soraya. Ela deve ter configurado um atalho no celular para enviar aquela mensagem automática, porque sabia que ia faltar.
O mandado de busca é cumprido na casa do réu, onde encontram provas cruciais, 2 armas de fogo. E há essa suposta carta de suicídio. E você pode ler por si mesma. Ele, de novo, está pensando só em si mesmo nisso. Ele não está dizendo o que realmente aconteceu com Soraya. Ele ainda está fingindo que ela está desaparecida. E ele diz para a mãe dele que não é uma carta de suicídio. Ele diz para vocês todos que era. Vocês podem ler e tirar suas próprias conclusões. Mas isso foi encontrado. E há muitas evidências de limpeza. O colchão foi virado. Há lençóis novos e um protetor de colchão. Há indícios de sangue no chão. E vocês viram aquela evidência do Blue Star, que é uma prova realmente forte de limpeza no carpete e no banheiro. E o réu sabe. Tipo, ele liga para o detetive Clark e pergunta: quanto tempo vai durar o cumprimento do mandado de busca? Eles vão olhar dentro de sacolas ou algo assim? Tipo, o que eles vão procurar? Ele está buscando informações. De novo, ele sente as paredes dessa investigação se fechando ao redor dele. Os cães encontraram alguma coisa? Eles vão olhar em sacolas e compartimentos? E ele não fornece nenhuma informação nova para a detetive Park para ajudar a encontrar a esposa dele. Ele diz: eu já contei tudo o que sei para a detetive LB e para a detetive Lee. Ele desliga o telefone apressado. Preciso ir. Alguém está me ligando e preciso retornar, mesmo sem saber quem é. Isso foi encontrado no apartamento. E é aqui que você realmente entra na história do réu, naquela mentira que ele contou para você ontem. Não faz absolutamente nenhum sentido que isso tenha sido qualquer coisa além de um assassinato e uma tentativa imediata de limpar, porque há 3 poças de sangue distintas, certo? Ela tem um buraco de bala como se tivesse sido baleada uma vez na cabeça, o que significa que ela foi movida. Enquanto ainda há uma boa quantidade de sangue nela para vazar. Pelo menos 2 vezes enquanto estava nesta cama, você pode ver isso. E você lembra, detetive ou sim, detetive Chelsea C. falando sobre esse padrão correto. Há movimento dali até ali, enquanto ainda há sangue suficiente para vazar nessa quantidade e saturar o colchão. Esses padrões ficam claros aqui. E a Red disse: parecia diferente porque essas ripas não estavam antes. Sim, porque você virou e o sangue penetrou nas ripas de madeira. Foi exatamente isso que aconteceu ali. Os detetives também encontram o limpador de carpete, que testa presumivelmente positivo para sangue. E você ouviu da analista de DNA Emily Matthews que tanto as manchas no colchão quanto as amostras coletadas no limpador de carpete correspondiam ao sangue de Soraya. Ali está o esfregão. A detetive Clark analisa as fotos que recebe da equipe da cena do crime e diz: ei, isso parece incomum. Esta não é uma casa particularmente limpa. Por que tem um balde de esfregão ali? Acho que pode ser da Lois. Ela pesquisa no Google e encontra o balde à venda na Lois. E o detetive Lee já está na Lois pegando informações sobre a lixeira. E ele vai e descobre que aquele balde de esfregão realmente é vendido lá. E então não diminuir as luzes, não sei. Eu realmente quero falar sobre essa evidência do Blue Star. Você tem o corredor entre o quarto e o banheiro e evidências de sangue ou de limpeza ali no chão. E aí você tem a banheira. E você já viu essa casa, né? Tipo, ela não está impecável. No segundo quarto, sinceramente, deixaram os cachorros destruírem tudo. A cozinha está cheia de louça na pia. As bancadas não foram limpas. Mas essa banheira está impecável. E há todos esses vestígios com teste presuntivo para sangue ou de limpeza na banheira e no chão bem em frente à banheira. E na pia. E é aqui que a história do réu... Podemos aumentar isso de novo, por favor, senhora secretária. É aqui que a história do réu sobre o que ele fez naquele dia, quando estava limpando o corpo dela, meio que desmorona. Ela foi assassinada. Havia sangue naquele banheiro, sem dúvida. Ou uma limpeza substancial, e você tem que se perguntar por quê. Outra coisa que os detetives encontram na residência é esta arma. E esta acaba sendo, após testes balísticos, a arma do crime.
E há muitas perguntas sobre a análise de DNA e por que não encontramos DNA nisso. E algumas coisas para lembrar sobre essa arma é que claramente o réu a possui, está com ela na mão após o assassinato. O DNA dele vai estar nela, independentemente de conseguirem ou não obtê-lo, se eles não conseguirem extrair DNA dessa arma. Mas também sabemos que Dalen Gates disse que manuseou essa arma depois. E isso também é interessante, né? Tipo, o réu, o amigo dele, está se oferecendo para sair e procurar com ele, e eles vão levar armas só por precaução. E o réu pergunta ao Sr. Gates por que não leva esta, e faz o amigo dele manusear essa arma, ocultando provas se ele estiver pensando tão à frente assim. Só algo para se pensar. É interessante que a arma do crime seja justamente a arma que ele colocaria na mão do amigo depois. Esse é o estado 6026, e a polícia também encontra essa nota de suicídio aqui. Ele diz: estou escrevendo isso caso o que está acontecendo com minha esposa se torne demais para eu aguentar. Eu sempre disse, desde que nos conhecemos, que eu não conseguiria viver sem ela, e quero que, por favor, quem encontrar este bilhete cuide dos meus cachorros. Quero que isso seja a prioridade principal. Para todos os meus familiares e entes queridos, me desculpem por não ter sido mentalmente forte o suficiente para lidar com o peso do que está acontecendo. O que está acontecendo é que ele assassinou a esposa dele. Não é que ela esteja desaparecida, não é que ela tenha sofrido um acidente. Eu amava Soraya, mas infelizmente me preparei para o pior. Por favor, se a Soraya for encontrada viva ou morta, que sejamos enterradas lado a lado. E por fim, para Soraya, se você estiver viva. É tão estranho. Você está escrevendo essa carta, sabendo que ela está morta. Isso é uma verdadeira dissonância cognitiva, né? Tipo, se separar daquilo que você fez. Você tem contado essas mentiras há dias. Você perpetuou isso no depoimento porque é assim que lida, né? Tipo, se você está morta ou viva, a gente vai ser enterrada uma ao lado da outra. Finalmente, para Soraya, se você estiver viva e receber essa notícia, te vejo na próxima vida, meu docinho. Eu te amo mais do que tudo. Uma suposta carta de suicídio, onde ele afirma à mãe que não se trata disso. Tá claro que ele está pensando em, sabe, tirar a própria vida por causa do peso da culpa do que ele fez. Não é o peso de tê-la encontrado morta. Ele nunca disse que está arrasado de tristeza por causa dela. Ontem perguntaram a ele 15 vezes como ele estava se sentindo. Ele nunca disse que estava triste. Ele nunca disse que estava arrasado de tristeza. Ele nunca disse que estava pesaroso. Perguntaram para a mãe dele, em todo o tempo que ela conversou com ele desde então, se ele alguma vez disse que sentia falta da Soraya. Não. Ele está pensando em se matar por causa do peso da culpa do que fez. Ele não quer ir para a cadeia. Ele não quer ser pego. Ele cometeu um homicídio. Ele não quer ficar sob protocolo de suicídio na cadeia porque é difícil e leva ao isolamento. Por isso afirma ao pessoal da cadeia e à mãe que não é uma carta de suicídio. Vocês podem tirar suas próprias conclusões. O Estado sugere isso. Isso indica uma verdadeira dissonância cognitiva. Alguém tentando fazer as pazes com o que fez porque é horrível demais para se pensar. Ele também deixa um bilhete aos envolvidos no caso, lamentando que suas informações não tenham sido as melhores. E espero que minha esposa apareça. Mas estou te dizendo agora que não faço ideia do que pode ter acontecido com Soraya. E eu realmente posso afirmar isso. Quando perguntei a ele ontem, e é aqui que realmente suas deliberações param, eu disse, você não sabe se puxou o gatilho ou não, sabe? E ele disse que ele não sabe. Então, toda essa declaração inicial e as perguntas sobre se foi suicídio ou um acidente, isso não é real. Não há evidências de que isso foi suicídio. Não há evidências de que isso foi um acidente. Ele já sabia disso ao subir ao banco das testemunhas. Chegamos à quinta-feira, 10 de agosto. Os detetives sabem que o corpo dela vai estar por perto. Tem sangue debaixo do colchão, mas eles ainda não encontraram, e você não pode. É difícil acusar alguém de assassinato sem ter certeza da morte. É preciso um corpo. Então ele está sendo vigiado pelo pessoal da base.
Alguém está checando com ele a cada 2 horas. E os policiais estão trabalhando duro. Temos que encontrá-la, temos que encontrá-la. Sabemos que ele comprou uma lixeira na Lowe's. E vejam só, a A1 Paisagismo encontra essa lixeira. A lixeira estava a poucos passos do bueiro. E esse crime, essa lixeira, é analisada por uma equipe de perícia criminal muito experiente e competente. E eles encontram 2 pedaços de material orgânico que enviam para o laboratório criminal. Todo mundo chama de material orgânico, não sei por que estamos discutindo esse termo. Parece pele descamada, porém não há teste específico para isso. Mas é material orgânico, não é papel. Não são lenços de Clorox. E o que tem nele é o sangue da Soraya. 2 pedaços de material orgânico e o que parece ser sangue no fundo disso. E então, logo depois que terminam de processar isso no dia 10, a detetive Tchaikovsky sai. Eles voaram com os drones o dia todo. Estão procurando por ela. Não conseguem encontrá-la. E ele está parado a poucos metros daquele bueiro. E ele diz para o policial Miller: pegue sua lanterna, presumindo que alguém já tenha olhado lá antes. E eles encontram o corpo de Soraya descartado da maneira mais cruel possível. Ela foi jogada a cerca de 5 metros de profundidade. Ele não a colocou cuidadosamente naquele bueiro. Não houve nada de carinhoso nisso. Ele colocou Soraya em uma lata de lixo, a ergueu por cima daquele bueiro e a jogou a 5 metros de profundidade para encobrir o que fez. E os detetives encontram isso, e quando encontram, acham frio e desleixado. Tão perto do apartamento, tão perto do apartamento. E agora ele acabou. E os detetives o levam sob custódia, coletam seu DNA e pegam suas impressões digitais. E ele é acusado de assassinato. E vocês vão avaliar as provas e vão decidir que ele cometeu assassinato intencional. As provas que vocês precisam avaliar, eu vou dividir em algumas categorias. A primeira que vocês têm é a prova testemunhal. Vocês têm os amigos de Soraya e do réu, os colegas de trabalho dela e a mãe dela. E o que sabemos de todas essas provas testemunhais é que ela era uma pessoa positiva. Ela estava feliz quando saiu naquela noite. Eles não tinham problemas conjugais acima do normal. Ela já encontrara mensagens para outra garota antes e superara. E não tinha acontecido nada naquele verão. Sabemos pela mãe dele que ela esteve lá, sabe, apenas 1 mês antes disso acontecer, e eles pareciam estar se dando bem. E ela amava Soraya. Soraya era uma pessoa feliz, positiva e boa. Ela estava planejando o futuro dela. Ela estudava na escola e queria seguir medicina. Ingressou no exército para entrar na Guarda Nacional do Exército e se tornar socorrista de combate. Foi por isso que ela veio para o Alasca, para que eles pudessem pagar uma parte desses estudos. Ela estava planejando o futuro dela. Ela não era nem um pouco suicida. Não há nenhuma evidência disso. E no grupo, ela era a mais sóbria. Ela não tomou nenhuma decisão impulsiva e absurda, estando bêbada de tirar a própria vida. E ela também tinha treinamento com armas, certo? Ela não manuseou aquela arma e a disparou acidentalmente porque estava com raiva. Ela é a mais sóbria do grupo e não tem motivo para isso. O que ela realmente tem motivo para fazer é confrontar o marido por ser infiel, basicamente desde que eles se casaram, não é? Ela sem dúvida está furiosa com isso. Ela liga para a amiga e vai conversar com ele sobre isso. E ele respondeu com violência. Mas sabemos que o réu estava embriagado por causa desse depoimento, mas ele não está completamente fora de si. Ele sabe que é ele quem quer ir para casa. Ele está desmaiando e acordando e agradecendo no Uber pela noite. E ele entra em casa andando com seus próprios pés, com a ajuda da Soraya. Ele está ciente do que está ao seu redor. Já discutimos as evidências da cena do crime. Armas, colchão puxado, vestígios de limpeza e carta de suicídio. Temos a lixeira recuperada e temos o bueiro. Todas essas cenas diferentes foram analisadas por uma equipe extremamente bem treinada e profissional. E então o veículo da ré, que tem o galão de gasolina na parte de trás. E os detetives pensam, ué, isso é estranho porque nós... Gasolina. E de fato foi isso mesmo. A ré admite que jogou gasolina naquela roupa de cama porque ia queimá-la.
E então você tem o depoimento da médica legista do Estado. E aqui, entre a médica legista do Estado e a perita em balística, Samantha Castle, é aí que se decide, pelas provas físicas, se isso foi intencional ou acidental. Ele diz que seu trabalho é determinar a causa e a forma da morte, sempre com alto grau de certeza médica. E ele tem que assinar um atestado de óbito que diz essas coisas. Suicídio e indeterminado são opções para ele. E são opções que ele usa. E ele decidiu, com sua experiência médica, depois de fazer uma autópsia completa da cabeça aos pés no corpo da Soraya, que a causa da morte dela foi uma única ferida penetrante de tiro no lado esquerdo da testa. E essa posição no lado esquerdo da testa se torna realmente crucial quando falamos sobre intencionalidade. E a natureza da morte que ele atesta é homicídio. Ele assinou com seu CRM depois disso que foi um homicídio, e isso significa que foi causado por outra pessoa. E ele fez isso porque é um ferimento por arma de fogo à distância intermediária. Não é um ferimento de contato. E o detetive Clark disse para vocês que já atendeu a centenas de suicídios e nunca viu um suicídio que não fosse um ferimento de contato. E um ferimento de contato parece muito diferente. Ele tem um padrão bem distinto de queimadura e fuligem bem ao redor do tiro. E é horrível e terrível de olhar e pensar, mas isso não é um ferimento de contato e nem um ferimento de contato próximo. É uma distância intermediária. Ela tem um padrão de tatuagem, que são aquelas partículas queimadas de pólvora do lado esquerdo da cabeça dela que se estendem por 9 centímetros. Então ele disse que suicídio é improvável e ele certificou a morte como homicídio. E eu quero olhar para aquela fotografia de novo só para você ver. Não há evidência de ferida de contato ali. Ele e o perito em balística afirmaram que não foi um tiro de contato ou próximo, indicando que o disparo ocorreu a cerca de 15 centímetros de distância, segundo o perito. E vocês vão ter aquela arma de brinquedo laranja de volta lá na sala do júri. Você não consegue colocar a mão nessa posição, destravar a trava de segurança e puxar o gatilho. A arma recua e isso machuca. É algo antinatural de se fazer, especialmente com a sua mão dominante. E também é ruim com a sua mão não dominante para conseguir esse padrão que começa aqui e vai até aqui. Tipo, simplesmente não é uma forma que as pessoas usam para se matar. Não é uma maneira que a detetive já tenha visto alguém se matar. A médica legista afirmou que não se trata de uma ferida de contato. Isso não é um suicídio e não foi feito pela própria Soraya. E temos as evidências do laboratório criminal. Aaron Clay analisou as impressões latentes e só havia digitais utilizáveis no estojo da Glock. Isso só mostra que o Estado, quero dizer, eles fizeram de tudo. Eles tentaram encontrar todas as evidências que podiam. E o que conseguimos foram algumas impressões no estojo da Glock que puderam ser associadas ao Sr. Hildebrand. Nós vamos falar muito sobre a credibilidade dele, e já falamos bastante sobre a credibilidade dele. Mas olha, quando ele não respondeu de quem era aquela Glock, aquilo foi estranho. Isso não tem nada a ver com o caso, tipo, aquela Glock não foi usada nesse incidente. Mas quando você está decidindo se alguém está sendo sincero com você, ele sabe de quem é aquela arma. Eu não estou insistindo nisso porque, sinceramente, o Estado não se importa. Porque não faz parte das provas desse caso, mas é realmente estranho que ele não diga. E então você tem Samantha Castle. Ela fez a balística e identificou a arma do crime, aquela Sig Sauer, como a arma que disparou os fragmentos de bala que foram encontrados no cérebro e no crânio da Soraya. E ela fez o teste de distância do músculo ao alvo. E você pode voltar e comparar aquela foto da autópsia com o teste de couro sintético que ela fez. Ela afirma que foi a uma distância maior que contato, mas menos de 30 centímetros, provavelmente por volta de 15 centímetros. E você pode olhar para isso, e isso é confirmado por aquele teste. E então você pode pensar, isso faz sentido? Não no caso de um suicídio. E então você tem o depoimento da especialista, doutora Emily Matthews. E não há sangue naquela Sig Sauer, nenhum na arma do crime. Isso indica que pode estar a mais de 15 centímetros de distância, certo? Porque você esperaria algum respingo, mas certamente não mais perto. E com certeza não foi um tiro de contato, porque não há sangue naquela arma como você esperaria se fosse um ferimento de contato.
Mas... Ela também testemunhou que havia sangue e DNA compatíveis com Soraya Hildebrand no colchão, nos cotonetes do limpador de carpete e no material orgânico da lixeira. Tudo isso ajuda a montar a história sobre o que a Ré fez, tanto durante o homicídio quanto depois. É disso que queremos falar ao abordar intenção e motivo. Vocês têm a instrução ao júri número 31. Ela afirma que o motivo não é um elemento do crime acusado ou de outros crimes, mas sua presença pode indicar culpa. A falta de motivo pode indicar inocência. Vocês podem atribuir à presença ou ausência de motivo o peso que julgarem adequado como evidência. Senhoras e senhores, o Estado apresenta aqueles registros do Snapchat com Cheyenne, de quem Soraya já sabia antes, mas as mensagens do Instagram com outra pessoa que parece ser mais jovem são certamente evidências de motivo. A Ré está trocando mensagens com duas mulheres diferentes pedindo para trocar fotos nuas, e ela pegou ele. Ela pegou ele e não queria mais saber dele, e é por isso que nós a matamos. Nós não precisamos provar o motivo, mas isso ajuda. Isso ajuda você a decidir, naquele momento em que ele puxou o gatilho, se ele realmente quis fazer aquilo. Então, o motivo é um indicativo de conduta intencional. Ela descobriu que ele estava traindo. Ela tentou ligar para Marie. Ela o confrontou, e 8 minutos depois ela estava morta. E sabemos pelo legista que o ferimento de bala teria matado ela instantaneamente. É assim que sabemos que ele a move pela cama enquanto ela ainda sangra, pois ela mesma não se move. Esse ferimento teria matado ela instantaneamente. Eu já falei um pouco sobre isso, mas nós precisamos enfrentar a questão da intoxicação voluntária. E a instrução 29 apresenta todos os estados mentais para vocês. A intoxicação voluntária não é uma defesa. Crimes cometidos com conhecimento, imprudência ou negligência não servem como defesa para homicídio doloso de segundo grau, culposo ou por negligência criminosa. Pode ser homicídio doloso de primeiro grau, se concluir que ele estava tão bêbado que não formou intenção. Pode ser apresentado em tribunal para negar um elemento de uma infração que exige que o réu tenha agido intencionalmente. Então, ele estava tão intoxicado que não conseguiu formar a intenção de matar? Com certeza não. Ele respondia aos amigos no Uber. Ele estava orientado quanto ao tempo, lugar e pessoas. Ele tinha um motivo para matar. Soraya flagrou-o traindo instantes antes do tiro fatal. E a amnésia seletiva, como eu disse antes, é a maneira covarde de lidar com verdades desconfortáveis. As coisas que ele escolheu lembrar e não lembrar são preocupantes, não é? Ele não lembra onde achou a arma ou se a limpou, mas supostamente se levanta, pega o telefone e sabe que ela está morta pela manhã. O que ele escolhe lembrar e não lembrar tem a ver com conveniência e dificuldade, não com a verdade. As ações dele depois são evidência da intenção dele na época. Ninguém que acorda com o choque de ver seu parceiro morto diz: meu Deus, as pessoas vão presumir que fui eu, a menos que, meu Deus, tenha sido você. Pessoas normais acordariam e tentariam ajudar. Uma pessoa razoável acordaria e ligaria para o 911. Uma pessoa razoável ficaria triste e arrasada. A história da Ré não é razoável. A amnésia seletiva dele é apenas um meio de dissonância cognitiva. É o que ele quer dizer para si mesmo, porque talvez isso o faça se sentir melhor em relação a isso. As ações dele depois, quando imediatamente começa a pesquisar no Google sobre a Bush Company e a Megastore Castle e a mandar mensagens para o trabalho, e comprando produtos de limpeza, tomando uma bebida e comprando uma lixeira, e jogar o corpo dela em um bueiro são provas de que ele a matou e estava tentando encobrir. E estar bêbado a ponto de ter um apagão não o isenta de responsabilidade. Tipo, é o aniversário de 21 anos dele, com certeza. Mas ele estar bêbado a ponto de ter um apagão não é necessariamente uma defesa.
O depoimento dele foi que ele costuma fazer coisas quando está bêbado das quais não se lembra. E é hábito dele acordar de manhã, checar as redes sociais e ver a conta bancária para ver o que aconteceu. Se for, você sabe, é o Amazon Prime Day. Se ele fez compras no valor de $1.000 ontem à noite enquanto estava bêbado, a Amazon não vai cancelar essas compras. No momento, quando ele está realmente bêbado, ele pode fazer isso de propósito e esquecer depois. O fato do cérebro dele não gravar a memória por estar bêbado não significa que naquele momento ele não tinha a intenção de agir assim. Ele teve a intenção de matá-la porque ela o confrontou sobre traição. Ele continua culpado se quis fazer isso, mesmo que você ache que ele não lembra. Mas não há motivo para acreditar que ele não consegue se lembrar disso. Ele consegue se lembrar. Ele lembra de detalhes específicos até o momento em que é conveniente esquecer. Ele se lembra dos detalhes depois, a menos que seja inconveniente, por exemplo, se ele tiver limpado a arma. E o depoimento dele foi absolutamente nada convincente. Ele foi insensível. Ele foi indiferente. Ele foi egoísta. E foi tudo roteirizado. Quando perguntavam sobre o que aconteceu em vários momentos que não eram roteirizados para ele não sabia dizer. Mas quando ele estava seguindo o roteiro, ele conseguia contar. E é isso é algo que você pode perceber por si mesma. Mas pense como ele falava sobre Soraya. Ele não a chamou pelo nome. Ele disse minha esposa repetidamente sobre ela. Ele nunca citou o nome dela, só se referia como minha esposa Soraya. Para ele, no depoimento, ela não era independente. Outra coisa, quando ele falou sobre o corpo, ele o chamou de isso várias vezes. Como se ele tivesse dissonância cognitiva ao máximo, né? Era tudo sobre o que ele estava sentindo. Eu estou sentindo culpa, eu estou sentindo medo. Nunca foi sobre a vida que ele tirou e a vida que ela deixou de ter por causa dele. Foi incrivelmente egoísta e narcisista. E a instrução acho que é a número 10, fala sobre a credibilidade das testemunhas. E vale a pena dar uma olhada, porque essas são coisas que normalmente os jurados consideram quando estão avaliando se alguém é uma testemunha confiável. E ela te diz várias coisas que você deve avaliar: a atitude, o comportamento, a aparência no tribunal e a maneira como a pessoa testemunha. Considere a atitude dele, a aparência, comportamento no tribunal e como testemunhou. Você pode considerar, número 4, a precisão da memória dele, qualquer motivo que ele tenha para não dizer a verdade, e a consistência do depoimento dele, número 10. E se ela é apoiada ou contradita por outras provas. E todas essas coisas vão levar vocês a acreditar que a defesa é irracional e que ele é culpado de assassinato em primeiro grau. Objeção? Objeção. Ninguém encobre suicídio. A defesa age de forma irracional. Ninguém encobre um acidente. Eles prestam socorro e chamam a polícia. Pessoas culpadas encobrem um crime. E o réu disse para a mãe dele que viria aqui e usaria seu charme com vocês. Faria o que fez a vida toda. E vocês ouviram ela dizer: faça eles sentirem pena de você. E ele disse: é o que eu fiz a minha vida toda. Senhoras e senhores, não deixem ele usar seu charme. Ele sabe exatamente o que fez. Isso foi intencional. Advogado achando que tinha boa chance no julgamento? Tudo bem. Então deixa eu te dizer, é exatamente assim que você vai para o maldito banco das testemunhas e presta depoimento. Fala, e você sabe do jeito que você entende. Eu não quero dizer fazer minha mágica. Sei o que você quer dizer. Fazer o júri sim, tipo você. Eu sei. Eu posso fazer o que eu quiser com a minha vida, basicamente, mas eu não sei. Se eu posso fazer isso com isso, então... Sim, eu sei. E quem pode criar um problema com isso? Tudo bem. Senhoras e senhores, isso não foi suicídio, não foi um acidente. Foi assassinato intencional. Foi assassinato em primeiro grau e também homicídio extremamente imprudente, conforme a segunda acusação, assassinato em segundo grau. Vocês podem votar nisso separadamente da primeira acusação. E ele, obviamente, adulterou as provas. O Estado afirma que, depois de vocês deliberarem e analisarem todas as provas apresentadas, vocês o considerarão culpado de todas as 4 acusações. Obrigada.